Nunca vou esquecer o olhar de nojo dele quando passou por mim naquela sala de reuniões. Eu estava de joelhos, limpando uma mancha de café no carpete bege importado, e ele simplesmente parou. Olhou para os 3 amigos dele vestidos em ternos caríssimos e soltou aquela frase que ecoaria na minha cabeça por dias. Gente como você só serve para esfregar chão. As risadas que vieram em seguida foram ainda piores que as palavras. Risadas altas, debochadas, como se eu fosse um animal de circo fazendo um número patético. E o que aconteceu 20 minutos depois, quando fui demitida na frente de todo mundo, arrancada do meu trabalho como se eu fosse lixo, foi a gota d'água. Mas eu sei algo que ele não sabe, algo que vai virar esse jogo completamente. Porque aquele prédio inteiro, aquela empresa toda, cada tijolo, cada vidro, cada metro quadrado daquele lugar, só existe por causa de uma decisão que eu tomei 15 anos atrás. E chegou a hora dele descobrir isso. Chegou a hora de Gabriel Castilho Almeida entender que eu não sou invisível. Meu nome é Marta, tenho 46 anos e há 3 anos trabalho como faxineira no edifício corporativo empresarial Nova Era, um dos prédios comerciais mais luxuosos da cidade. São 23 andares de vidro espelhado que brilham ao sol como um monumento ao dinheiro, mármore italiano que ecoa a cada passo e empresas milionárias ocupando cada andar. Eu entro às 5 da manhã, quando a cidade ainda está dormindo e as ruas vazias. Saio às 2 da tarde, quando o expediente está a pleno vapor e as pessoas importantes nem notam minha saída. Limpo banheiros onde executivos gastam mais tempo no celular do que fazendo suas necessidades. Esvazio lixeiras cheias de papéis que valem milhões. Aspiro carpetes onde são fechados negócios que eu nunca vou entender completamente. Lustro mesas de mogno onde são assinados contratos que mudam vidas. Meu uniforme é azul marinho com o nome da empresa de limpeza, bordado no bolso esquerdo, já desbotado de tanto lavar. Minhas mãos estão sempre ásperas de tanto produto químico, a pele ressecada, as unhas curtas e sem esmalte, porque esmalte não combina com água sanitária. Minhas costas doem no final do dia, especialmente quando preciso limpar os vidros das janelas, esticando o corpo para alcançar os cantos mais altos. Mas o salário paga as contas, coloca comida na mesa e me permite ajudar minha filha Júlia com a faculdade de engenharia. Então eu aguentava cada olhar atravessado, cada porta batida na minha cara, cada vez que alguém passava por mim, como se eu fosse parte da mobília. A empresa que ocupava os 3 andares superiores do prédio era a Dominus Investimentos, comandada pelo empresário Rogério Castilho Almeida. Um homem sério, cabelos grisalhos penteados para trás, na casa dos 60, sempre de terno impecável italiano, gravata de seda perfeitamente ajustada e perfume caro que deixava um rastro nos corredores. Ele era educado comigo quando cruzávamos nos elevadores ou nos corredores, acenava com um leve movimento de cabeça, murmurava um bom dia quase inaudível, mas nunca passava disso. Eu era invisível, como todos os funcionários da limpeza são para gente desse nível social. Éramos fantasmas que mantinham o mundo deles funcionando perfeitamente, mas que não mereciam ser vistos de verdade. Mas o filho dele, Gabriel Castilho Almeida, de 28 anos, era outra história completamente diferente. Gabriel era tudo que dinheiro sem limites e educação sem consequências podem criar de pior num ser humano. Cabelo escuro com gel meticulosamente arrumado, sempre com aquele topete na frente que deve levar meia hora para fazer. Roupas de grife italiana que custavam mais que meu salário de 6 meses. Relógio suíço que brilhava como um farol dourado no pulso, o tipo de relógio que você vê em revista de luxo. Sapatos de couro que faziam aquele som característico de dinheiro no mármore. Ele trabalhava na empresa do pai. Tinha uma sala com vista panorâmica da cidade, mas todo mundo sabia que estava lá só porque era filho. Não tinha competência real, não tinha respeito por ninguém, não tinha um pingo de caráter ou empatia. A primeira vez que Gabriel foi desrespeitoso comigo foi há cerca de 1 ano, numa manhã de terça-feira que começou como qualquer outra. Eu estava limpando a copa do 23º andar, uma copa luxuosa com máquina de café expresso italiana, geladeira de inox impecável, balcão de granito preto. Estava passando pano no balcão quando ele entrou com 2 amigos, todos rindo alto demais para 10 da manhã, cheirando a uísque envelhecido, mesmo sendo um horário absurdamente inadequado. Eu me afastei imediatamente para dar passagem, me encostando na parede como sempre fazia, tornando-me pequena, invisível.
mas ele esbarrou de propósito na minha bandeja de produtos de limpeza que estava no chão ao meu lado, derrubando tudo. O frasco de desinfetante que se espatifou no piso, o rolo de panos que se desenrolou, a esponja que voou para debaixo do armário. Ops! Ele disse, virando-se para os amigos com um sorriso torto. Os amigos riram como se fosse a coisa mais engraçada do mundo. Eu me abaixei rapidamente para juntar tudo, sentindo meu rosto queimar de vergonha, e ele passou por cima da minha mão com o sapato italiano dele, não com força suficiente para machucar, mas o suficiente para deixar claríssimo que eu não importava, que eu era menos que o tapete sob seus pés. Desculpa, não vi você aí embaixo, ele disse, e eles saíram rindo, deixando um rastro de perfume caro e humilhação barata. Eu limpei minhas lágrimas junto com o desinfetante derramado no chão. Nos meses seguintes, os episódios se repetiram com uma frequência perturbadora. Gabriel parecia ter desenvolvido um passatempo de me humilhar, como se eu fosse um brinquedo colocado ali especificamente para seu entretenimento cruel. Quando eu passava com meu carrinho de limpeza pelos corredores, ele fingia tropeçar e chutava o balde d'água, fazendo tudo transbordar e me obrigando a limpar novamente. Quando eu limpava os vidros da sala dele, tentando ser rápida e discreta, ele ficava fazendo comentários em voz alta para quem estivesse com ele sobre como deve ser triste não ter estudado e, pelo menos você é útil para alguma coisa, né? Uma vez, numa sexta-feira de pagamento, ele jogou um maço de notas de R$ 5 no chão, bem na minha frente, enquanto eu esperava o elevador, e disse alto o suficiente para todos no corredor ouvirem. Pegue, você deve precisar mais que eu. Afinal, quanto você ganha mesmo? R$ 1.000? 1.200? Deve ser deprimente. Eu não peguei o dinheiro. Mantive meus olhos fixos no mostrador do elevador, esperando as portas se abrirem, e saí dali com a pouca dignidade que ainda me restava. Mas por dentro, cada célula do meu corpo gritava de humilhação e raiva impotente. Cada dia naquele prédio era uma tortura emocional, mas eu precisava desesperadamente daquele emprego. Minha filha, Júlia, estava no 3º semestre de engenharia civil, vivendo o sonho que eu nunca pude viver. Meu ex-marido Fernando tinha nos abandonado anos atrás. Simplesmente sumiu depois de esvaziar nossa conta conjunta e nunca mais deu notícias. Eu era literalmente tudo que ela tinha e ela era tudo que eu tinha. Os outros funcionários do prédio testemunhavam tudo em silêncio constrangido, mas ninguém nunca falava nada. Ninguém me defendia. Gabriel era filho do dono da maior empresa do edifício, o príncipe intocável do castelo de vidro. Quem se arriscaria a perder o emprego para defender uma simples faxineira? A administração do prédio também não fazia absolutamente nada. Dona Clemência, a síndica, uma mulher de 50 anos, sempre impecavelmente vestida, fingia ativamente não ver quando as coisas aconteciam. Os seguranças, seu Marcos e seu João, desviavam o olhar com vergonha estampada no rosto, mas nunca interviam. Eu estava completamente sozinha naquela situação, e Gabriel sabia disso perfeitamente. Ele tinha carta branca, impunidade total, poder absoluto. Um dia, enquanto eu limpava o banheiro feminino do 22º andar, esfregando as pias de mármore, ouvi 2 executivas entrarem conversando, sem perceber que eu estava ali dentro de uma das cabines organizando os produtos. Aquele garoto é um monstro completo. Já vi ele humilhar 3 entregadores só essa semana, disse uma voz feminina jovem. E o pai não faz nada? Não repreende? Perguntou a outra mais velha. O pai nem sabe a metade. Gabriel faz tudo quando o Rogério não está por perto, e ninguém tem coragem de contar. O Rogério viaja muito, fecha negócios fora, e o filho aproveita para fazer o que quer. Foi aí que eu entendi completamente a dinâmica daquele lugar. O pai era ausente, provavelmente um workaholic que construiu um império, mas não construiu um filho decente. E Gabriel reinava como um tirano mimado sem supervisão. Chegou então o dia da grande festa da Dominus Investimentos, o evento que mudaria minha vida para sempre. Era o aniversário de 15 anos da empresa, e Rogério Castilho tinha organizado um evento absurdamente pomposo no salão de convenções do 23º andar, um espaço enorme com pé direito altíssimo e janelas do chão ao teto com vista para toda a cidade iluminada. 200 convidados, todos extremamente importantes.
Investidores internacionais, políticos locais, empresários influentes, celebridades menores. Champanhe francês de R$ 1.000 a garrafa circulando em bandejas prateadas. Canapés refinados preparados por um chefe renomado, especialmente contratado. Decoração com flores importadas que devem ter custado uma pequena fortuna. Lustres de cristal refletindo luzes douradas. Música ao vivo de uma pequena orquestra de câmara. Nós, da equipe de limpeza, fomos convocados para trabalhar durante e após o evento, ganhando algumas horas extras que eram bem-vindas, mas não compensavam a humilhação. Eu e mais 4 colegas, Sônia, Rosângela, seu Antônio e Dona Maria, ficamos responsáveis por manter tudo absolutamente impecável enquanto a festa acontecia. Entrávamos discretamente como sombras, recolhíamos taças vazias, limpávamos pequenas sujeiras, esvaziávamos cinzeiros e saíamos rapidamente. Invisíveis, como sempre fomos, como sempre seremos para aquela classe de pessoas. Eu estava recolhendo taças vazias de champanhe de uma mesa lateral, decorada com rosas brancas, quando senti alguém puxar meu braço com força brusca, quase me fazendo derrubar a bandeja que eu carregava. Era Gabriel, claramente embriagado, olhos vidrados e vermelhos, sorriso torto e malicioso, cambaleando levemente. "Ei, você aí, a faxineira!" Ele disse alto demais, sua voz cortando a música ambiente, e algumas pessoas ao redor pararam suas conversas sofisticadas para olhar. "Sim, senhor", eu respondi com a voz mais profissional que consegui, tentando me soltar do aperto dele no meu braço. "Você acabou de derrubar champanhe no meu sapato italiano. Limpa, agora, imediatamente." Eu olhei para baixo, para o sapato de couro marrom perfeitamente limpo e brilhante dele. Não tinha absolutamente nada ali, nenhuma gota, nenhuma mancha. "Senhor, eu não Tá me chamando de mentiroso na frente de todo mundo?" Ele gritou. E agora pelo menos metade do salão inteiro, 100 pessoas, estavam olhando diretamente para nós. Meu coração disparou violentamente no peito. Minhas mãos começaram a tremer. "Não, senhor, eu só estava." "Então se ajoelha aqui e limpa meu sapato. Agora. Quero ver você de joelhos." O silêncio que caiu sobre o salão foi absolutamente ensurdecedor. 200 pessoas me encarando como se eu fosse um espetáculo. Eu senti meu rosto pegar fogo, as lágrimas ameaçarem transbordar dos meus olhos, mas eu precisava desesperadamente daquele emprego. Júlia dependia de mim. Então, sentindo minha alma se despedaçar, eu me ajoelhei ali, no meio do salão, sob os lustres de cristal, na frente da elite da cidade. Peguei um pano da minha cintura com mãos trêmulas e comecei a passar no sapato completamente limpo dele. As pessoas ao redor sussurravam, algumas desviavam o olhar constrangidas, outras filmavam descaradamente com os celulares, registrando minha humilhação para a posteridade digital. Gabriel ria, aquela risada alta e cruel. "Viu como é fácil? Viu? Gente como você só serve para esfregar chão e sapato e qualquer outra coisa que eu mandar, porque você não é nada, entendeu? Nada." Eu terminei a tarefa degradante, me levantei com as pernas bambas, enxugando rapidamente uma lágrima rebelde que escapou e desceu pelo meu rosto. Foi nesse momento que Rogério Castilho apareceu do outro lado do salão, conversando animadamente com um grupo de investidores estrangeiros, completamente alheio ao que seu filho tinha acabado de fazer. Gabriel me dispensou com um gesto arrogante de mão, como quem espanta um cachorro vira-lata, e eu voltei cambaleando para o canto do salão, onde estava meu carrinho. Peguei mais taças vazias mecanicamente, tentando respirar, tentando não desmoronar completamente ali na frente de todos. Foi então que ouvi Gabriel falar alto com um dos amigos, sem se preocupar minimamente se eu ou qualquer outra pessoa da equipe estava ouvindo. "Essas pessoas não têm educação, não têm futuro, não são absolutamente nada. Só servem para servir gente como a gente. Meu pai sempre diz isso. O mundo é naturalmente dividido entre quem manda e quem obedece. E ela," ele apontou na minha direção, "definitivamente nasceu para obedecer." Eu mordi o lábio com tanta força que senti gosto de sangue. Continuei trabalhando, cabeça baixa, lágrimas silenciosas molhando meu rosto. Ninguém me defendeu. Ninguém disse absolutamente nada. Eu era nada para todos eles, menos que nada. Mas o pior,
O momento que definitivamente quebraria qualquer resquício de esperança ainda estava por vir. Às 11 horas da noite, quando a festa estava finalmente terminando e os convidados começavam a ir embora, eu limpava a sala de reuniões do 22º andar, passando o aspirador de pó no carpete cinza, quando Gabriel entrou cambaleando descontroladamente, acompanhado de mais 3 amigos igualmente embriagados, todos com gravatas afrouxadas e camisas para fora da calça. "Olha só quem tá aqui", ele disse fingindo surpresa teatral. "A minha faxineira favorita." Eu não respondi, apenas continuei passando o aspirador, tentando ignorá-los, rezando para que fossem embora logo. "Ei, tô falando com você, surda." Ele caminhou até a tomada e desligou o aspirador com um puxão violento. Eu me virei, assustada, e agora com medo real. "Senhor, eu preciso terminar a limpeza logo para ir embora. Você não precisa de nada, você não é nada, não tem direito a nada." Ele se aproximou, invadindo completamente meu espaço pessoal, e eu senti o cheiro forte de uísque em seu hálito, misturado com o perfume caro. "Sabe por que pessoas como você fazem esse trabalho degradante? Porque não servem para mais nada nessa vida. Sem estudo, sem inteligência, sem valor nenhum para a sociedade. Você é descartável, substituível em 5 minutos." Os amigos dele riram como hienas. Eu senti o sangue ferver nas minhas veias, minha dignidade ferida gritando para eu reagir, mas engoli seco e tentei manter a compostura. "Com licença, preciso ir." Tentei passar por ele, mas Gabriel bloqueou fisicamente meu caminho com o corpo. "Não, você não vai. Você vai ficar aqui e ouvir o que eu tenho para dizer. Cansei de ver sua cara de coitada, de vítima, por aqui todo santo dia. Você me irrita profundamente. Sua simples existência me irrita." "Então sabe o que eu vou fazer agora mesmo? Vou descer, falar com a síndica e fazer ela te demitir. Hoje, nesse exato momento, você vai sair daqui e nunca mais voltar." Meu mundo inteiro desabou naquele segundo. "Senhor, por favor, eu preciso muito desse emprego. Eu tenho uma filha na faculdade, eu tenho contas para pagar, eu não me importo minimamente com sua vida miserável. Não é meu problema. Vaza daqui agora." E ele saiu, rindo alto com os amigos, me deixando ali tremendo e em lágrimas. 15 minutos depois, minutos que pareceram horas de agonia, a síndica Dona Clemência me chamou no hall do 22º andar. Havia umas 20 pessoas ainda por ali naquele horário, funcionários da festa recolhendo equipamentos, garçons guardando bandejas, seguranças fazendo ronda. Gabriel estava lá, braços cruzados sobre o peito, sorriso de vitória cruel estampado no rosto. "Marta", Dona Clemência começou com voz séria, e eu já sabia exatamente o que estava vindo. "O senhor Gabriel fez uma reclamação formal muito séria sobre seu trabalho. Disse que você foi extremamente desrespeitosa com ele durante a festa, que respondeu mal, que foi insubordinada." "Isso não é verdade, Dona Clemência. Eu nunca..." E disse expressamente que não quer mais você trabalhando aqui neste prédio. Infelizmente, a Dominus Investimentos é nosso maior e mais importante cliente, então você está oficialmente dispensada. Por favor, entregue seu uniforme e seu crachá imediatamente." Eu não conseguia processar. Não conseguia acreditar que estava acontecendo de verdade. "Dona Clemência, por favor. Eu trabalho aqui há 3 anos inteiros. Nunca tive nenhuma reclamação. Sempre fui pontual. Sempre fiz tudo o que me pediram. A decisão já está tomada, Marta. Sinto muito, mas não há nada que eu possa fazer." Gabriel deu um passo teatral à frente, claramente aproveitando cada segundo. "Gente como você só serve para esfregar chão. E agora nem para isso você serve mais. Acabou. Tchau, tchau." E ele acenou com os dedos, debochado, aquele sorriso cruel. Eu olhei desesperada ao redor, procurando um rosto amigo, alguém que me defendesse, alguém que dissesse que aquilo era injusto. Todos desviaram o olhar covardemente. Sônia estava chorando em silêncio no canto. Seu Marcos, o segurança, olhava para o chão. Eu tirei meu uniforme azul ali mesmo, por cima da minha roupa simples, com as mãos tremendo incontrolavelmente, joguei junto com o crachá na mão de Dona Clemência e saí daquele lugar. Desci 22 andares de escada, porque simplesmente não aguentaria estar no elevador fechado com aquelas pessoas, com aqueles olhares, com aquela humilhação. Chorei em cada degrau, soluçando, meu corpo inteiro doendo. Quando finalmente cheguei em casa, às 2 da manhã, Júlia estava acordada na sala, estudando Cálculo 2, com livros e cadernos espalhados pela mesa. "Mãe, o que aconteceu? Por que você está chegando tão tarde?" Ela viu meu rosto completamente destruído, os olhos inchados de tanto chorar. Eu contei tudo,
Cada detalhe doloroso, cada palavra cruel, cada momento de humilhação. Ela me abraçou forte e choramos juntas ali na nossa pequena sala, abraçadas no sofá velho. A gente vai ficar bem, mãe. A gente sempre fica, sempre dá um jeito, mas eu, sinceramente, não sabia como dessa vez. Eu tinha exatamente R$ 50 na carteira e uma conta de luz vencendo em 3 dias. Aquela noite interminável, eu não consegui dormir nem um segundo. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto rachado do meu quarto, pensando em como tudo tinha desmoronado tão rápido, tão injustamente. Mas também, nas horas mais escuras daquela madrugada, comecei a pensar em algo que eu tinha enterrado há muito tempo, no fundo mais escuro da minha memória. Algo que tinha acontecido 15 anos atrás, numa vida que parecia pertencer a outra pessoa. Algo que Gabriel Castilho Almeida e toda a sua família milionária não faziam a menor ideia que existia. Nos dias seguintes, que pareciam se arrastar infinitamente, eu fiquei em casa, enviando currículos desesperadamente para todo tipo de vaga que aparecia, tentando não entrar em completo desespero. Júlia conseguiu rapidamente um trabalho part-time numa lanchonete do bairro para ajudar com as despesas urgentes, mas eu sabia que o salário mínimo dela não seria nem remotamente suficiente. O aluguel vencia em 2 semanas. Tínhamos comida para talvez 10 dias se racionássemos. Eu precisava de um milagre, de uma intervenção divina. Foi durante uma dessas manhãs depressivas e sem esperança, tomando café preto sem açúcar com pão amanhecido, que meu celular velho tocou estridente. Era um número desconhecido que eu não reconheci. Atendi hesitante. Alô? Marta? É a Rosângela. Lembra de mim? Rosângela. Claro que eu lembrava perfeitamente. Ela tinha sido minha colega de trabalho no prédio. Trabalhava na equipe de limpeza comigo até 2 meses atrás, quando pediu demissão repentina para cuidar da mãe doente. Oi, Rosângela. Tudo bem com você? Soube que você foi demitida de forma horrível. A Sônia me contou tudo pelo WhatsApp. Sônia era outra colega querida. Foi muito difícil mesmo. Imagino perfeitamente, aquele menino é um demônio. Mas olha, eu te liguei porque preciso urgentemente te contar uma coisa importante. Você lembra daquele dia, uns 3 meses atrás, que eu fui chamada para limpar a sala particular do Rogério Castilho, o pai do Gabriel? Eu me lembrava vagamente. Lembro sim. Pois então, enquanto eu limpava, vi uns documentos importantes largados na mesa dele, sem querer, obviamente, sabe como é. E um deles, que estava bem em cima, tinha seu nome escrito. Meu coração acelerou violentamente. Meu nome? Como assim meu nome? Marta, eu não entendo muito dessas coisas legais, mas o documento era sobre o prédio, sobre a construção original dele lá atrás. E seu nome estava lá, bem grande, junto com outros nomes, como, sei lá, como sócia ou investidora, alguma coisa nesse sentido. Você já foi sócia do Rogério em algum momento? Eu congelei completamente. Parei de respirar. Rosângela tinha acabado de abrir violentamente a porta de uma memória que eu tinha trancado e jogado a chave há 15 anos. Rosângela, você tem certeza absoluta do que viu? Certeza mesmo? Tenho total certeza, Marta. Inclusive, eu até tirei uma foto rápida com meu celular, porque achei super estranho, mas apaguei depois com medo de dar problema se descobrissem. Mas era seu nome completo mesmo, Marta Regina dos Santos Silva, tenho certeza absoluta. Eu agradeci trêmula, desliguei e sentei no sofá, tremendo da cabeça aos pés. Era verdade. Meu nome realmente estava naqueles documentos oficiais, porque 15 anos atrás, eu não era uma faxineira descartável. Eu era outra pessoa completamente diferente. Eu tinha outra vida, outros sonhos, outras possibilidades. E o edifício empresarial Nova Era, aquele monumento de vidro e dinheiro, só existia de pé porque eu, Marta Regina dos Santos Silva, tinha assinado um papel específico concordando com sua construção. Vou voltar no tempo para você entender a história completa. Em 2010, eu tinha apenas 31 anos e era casada com Fernando Silva, um corretor de imóveis relativamente bem-sucedido na época. Nós não éramos milionários nem nada parecido, mas vivíamos confortavelmente bem, classe média alta. Tínhamos uma casa bonita, em condomínio fechado, 2 carros novos, viajávamos para a praia todo verão. Júlia tinha apenas 5 aninhos. Eu trabalhava como assistente administrativa numa imobiliária grande da cidade, cuidando de contratos, papelada, documentação. E foi exatamente lá que eu conheci Rogério Castilho Almeida. Na época, ele ainda não era o empresário poderosíssimo de hoje. Estava apenas começando,
tentando desesperadamente levantar capital para construir um prédio comercial ambicioso num terreno grande que ele tinha comprado. Mas ele precisava urgentemente de mais investidores. Precisava de gente que acreditasse no projeto dele, que apostasse dinheiro, e precisava de inúmeras permissões, documentos, autorizações burocráticas. Meu chefe na imobiliária era um dos potenciais investidores interessados, e eu fui especificamente designada para cuidar de absolutamente toda a papelada complexa do projeto. Eu passei meses inteiros organizando meticulosamente documentos, agendando reuniões importantes, redigindo contratos. E numa dessas reuniões longas, Rogério me propôs algo bem inusitado. Ele explicou que havia um problema burocrático específico. Ele precisava da assinatura de mais um sócio minoritário para viabilizar um tipo específico de financiamento bancário. Seria apenas burocrático, ele garantiu. Meu nome entraria formalmente como sócia minoritária com apenas 0,5% do empreendimento, mas eu não precisaria investir nenhum dinheiro real. Era literalmente só para fechar a papelada bancária complicada. Em troca generosa, ele me pagaria R$ 5.000, uma verdadeira fortuna para mim naquela época. Eu consultei meu marido Fernando, que disse para eu ir em frente sem medo. Era dinheiro fácil, e Rogério parecia genuinamente honesto. Então, eu assinei confiante. Assinei todos os documentos necessários como sócia minoritária oficial do edifício empresarial Nova Era. E pronto, recebi meus R$ 5.000 e, sinceramente, nunca mais pensei muito nisso. Mas a vida mudou drasticamente e cruelmente nos anos seguintes. Fernando me traiu descaradamente com uma cliente loira e rica, pediu divórcio brutal em 2012, levou praticamente tudo no acordo injusto e literalmente desapareceu da nossa vida. Eu fiquei sozinha com Júlia pequena, com dívidas enormes e tive que recomeçar do absoluto zero. Perdi a casa bonita, o carro, a vida confortável. Trabalhei desesperadamente em tudo que apareceu. Garçonete, atendente de loja, vendedora de loja de roupas, até que há 3 anos consegui o emprego de faxineira no Empresarial Nova Era. Eu reconheci o prédio imediatamente, claro, mas nunca tinha visto o Rogério lá pessoalmente até meses depois de começar a trabalhar. E quando finalmente vi, ele simplesmente não me reconheceu. 15 longos anos tinham passado. Eu tinha engordado uns 15 quilos, envelhecido visivelmente, meu cabelo estava completamente diferente, minha vida estava irreconhecível. Eu era completamente invisível para ele, como todas as faxineiras são. E eu nunca contei para absolutamente ninguém sobre aquela assinatura antiga de 2010. Para que contar? Eu tinha recebido meus R$ 5.000, tinha sido um trabalho pontual e rápido. Acabou. Ou pelo menos era exatamente o que eu pensava ingenuamente. Mas agora, sentada no meu sofá velho depois da ligação reveladora de Rosângela, eu comecei a pensar freneticamente. Se meu nome ainda estava presente em documentos oficiais atuais da empresa, talvez aquilo não tivesse sido tão simples e temporário quanto Rogério tinha dito 15 anos atrás. Talvez eu ainda fosse, tecnicamente e legalmente, sócia minoritária válida do prédio. E se fosse verdade, isso significava que Gabriel Castilho Almeida, aquele monstro mimado, tinha acabado de demitir humilhantemente uma das donas legais do prédio onde a empresa milionária do pai dele funcionava. A ironia era tão absurda e cinematográfica que eu quase ri alto. Quase. Mas primeiro, antes de qualquer coisa, eu precisava ter certeza absoluta. Precisava saber exatamente o que aqueles documentos antigos diziam. E precisava agir extremamente rápido, antes que a situação financeira catastrófica em casa piorasse ainda mais e nos deixasse na rua. No dia seguinte pela manhã, acordei determinada e peguei todos os documentos velhos e empoeirados que eu tinha guardado cuidadosamente numa caixa de papelão no fundo do armário. Procurei desesperadamente por horas até finalmente encontrar uma cópia amarelada do contrato original que eu tinha assinado lá em 2010. Estava amarelado pelo tempo, meio rasgado nas bordas, mas ainda completamente legível. Li cada palavra com extrema atenção, linha por linha. E lá estava, em linguagem jurídica clara: Marta Regina dos Santos Silva,
CPF, Sh.Tchunces, doravante, denominada sócia minoritária, detentora de 0,5% do empreendimento Edifício Empresarial Nova Era, com direitos proporcionais aos lucros e decisões societárias conforme Estatuto Social Anexo. Meu coração disparou violentamente. Eu era sócia legal. Ainda era, porque em absolutamente nenhum lugar daquele contrato extenso dizia que minha participação expiraria depois de algum tempo. Era permanente, perpétua. Eu tinha 0,5% daquele prédio, para sempre. E Rogério aparentemente nunca tinha me procurado para desfazer isso oficialmente. Nunca tinha me oferecido dinheiro para sair. Nada. Ele simplesmente tinha se esquecido completamente de mim. Mas o contrato legal não esquece. O papel não esquece nunca. Eu precisava urgentemente de ajuda profissional especializada. Procurei freneticamente no Google advogado trabalhista gratuito e encontrei um escritório pequeno que oferecia primeira consulta completamente gratuita. Marquei para o dia seguinte. O advogado, Dr. Henrique Almeida, era um homem jovem e enérgico, na casa dos 35 anos, olhos espertos, com cara de quem adorava desafios legais complicados. Contei absolutamente toda a história em detalhes. Mostrei o contrato velho amarelado. Mostrei também várias impressões de notícias recentes sobre o Edifício Empresarial Nova Era, que eu tinha pesquisado obsessivamente. O prédio valia, segundo estimativas conservadoras de mercado, cerca de 80 milhões de reais. Se eu realmente tinha 0,5%, isso significava que minha parte valia exatamente 400 mil reais. 400 mil reais que eu não fazia a menor ideia que tinha direito. Doutor. Henrique leu tudo meticulosamente, fez anotações detalhadas, consultou alguns livros jurídicos e finalmente disse com um sorriso: Marta, isso é extremamente sério e você tem um caso fortíssimo. Se esse contrato for juridicamente válido, e absolutamente tudo indica que é, você tem direito não só à porcentagem do valor atual do prédio, mas também a lucros retroativos de aluguel que você nunca recebeu, participação em decisões importantes sobre o condomínio e até poder de veto sobre certas questões específicas. Você foi completamente negligenciada como sócia por 15 anos inteiros. Isso é uma violação gravíssima. Mas e a demissão humilhante? Eu fui demitida brutalmente da limpeza, mas eu não era funcionária direta da empresa do Rogério. Eu era contratada de empresa terceirizada. Isso torna tudo ainda mais interessante juridicamente. Você foi demitida injustamente de um prédio do qual você é, legalmente e oficialmente, coproprietária. Ou seja, absolutamente ninguém poderia ter te demitido dali sem seu próprio consentimento. A síndica não tinha essa autoridade. Gabriel, muito menos. E o pior, você foi humilhada publicamente e demitida cruelmente pelo filho mimado de um homem que deve a você, no mínimo, uma explicação detalhada e uma quantia substancial de dinheiro. Eu senti algo que não sentia havia longas semanas de desespero, esperança real. Dr. Henrique pediu alguns dias para pesquisar absolutamente tudo a fundo, verificar minuciosamente a validade legal do contrato, consultar o registro oficial de imóveis. Eu dei todas as informações e documentos que tinha. Ele disse que trabalharia completamente de graça por enquanto, porque casos assim rendem manchetes de jornal, e ele estava começando promissoramente a carreira. Eu aceitei imediatamente agradecida. Não tinha absolutamente nada a perder. Enquanto isso, continuei procurando emprego desesperadamente, mas minha cabeça estava completamente em outro lugar. Eu passava horas e horas imaginando obsessivamente o confronto. Imaginava vividamente Gabriel descobrindo chocado que a faxineira desprezível que ele humilhou era, na verdade, dona de parte significativa do prédio. Imaginava Rogério tendo que me encarar cara a cara e explicar. Mas também tinha muito medo paralisante. E se o contrato tivesse alguma falha técnica fatal? E se eles conseguissem reverter tudo com advogados caríssimos? E se eu perdesse feio e ficasse numa situação ainda pior? Uma semana angustiante depois, doutor, Henrique me ligou completamente eufórico. Marta, confirmei absolutamente tudo nos órgãos competentes. O contrato é totalmente válido juridicamente. Seu nome está registrado oficialmente como sócia minoritária no cartório de registro de imóveis. Você tem pleno direito a tudo que eu mencionei anteriormente. E tem mais. Descobri, pesquisando, que Rogério Castilho fez várias renovações estruturais caríssimas e mudanças administrativas importantes no prédio ao longo desses anos todos,
anos, sem consultar formalmente todos os sócios registrados. Isso é completamente irregular e ilegal. Você pode processar por danos materiais e negligência administrativa grave. Estamos falando honestamente de uma quantia muito significativa. Quanto, exatamente? Conservadoramente estimando, R$ 500.000 fácil, somando seu percentual atualizado do valor do prédio, lucros não distribuídos acumulados e compensação justa pela negligência. Mas honestamente, pode ser consideravelmente mais, dependendo da negociação. Eu senti minhas pernas fraquejarem. R$ 500.000. Era literalmente mais dinheiro do que eu tinha visto na vida inteira somada. Então, exatamente o que a gente faz agora? Podemos proceder de duas formas principais: uma ação judicial longa e desgastante, que pode facilmente durar anos, ou uma reunião direta e presencial com Rogério Castilho, apresentando todas as evidências e exigindo um acordo amigável e imediato. A segunda opção é infinitamente mais rápida, mas também mais arriscada. Arriscada exatamente como? Ele pode reagir muito mal. Pode tentar te intimidar legalmente, oferecer migalhas ridículas ou simplesmente te ignorar completamente e partir para a guerra judicial. Mas se você realmente topar, eu vou junto com você e vou deixar absolutamente claro que se ele não resolver isso amigavelmente e rapidamente, a gente vai direto para a justiça, com processo público e para a imprensa sensacionalista. Imagina só a manchete devastadora. Empresário milionário explora e esquece propositalmente sócia por 15 anos, que trabalhava humilhada como faxineira no próprio prédio dela. Eu respirei fundo, reunindo toda a coragem. Vamos fazer a reunião presencial. Mas antes de confrontar Rogério diretamente, eu sabia que precisava de mais informações privilegiadas. Precisava entender melhor o que estava acontecendo lá dentro atualmente. Então, liguei para Sônia, minha querida ex-colega que ainda trabalhava corajosamente no prédio. Sônia, preciso de um favor grande. Preciso que você fique de olho constante no Gabriel e no Rogério. Me conte absolutamente tudo o que você ouvir ou ver de relevante. Qualquer coisa mesmo. Por que exatamente, Marta? Você tá bem? Tá tramando algo? Estou bem, mas vai acontecer uma coisa grande em breve, e eu preciso estar completamente preparada. Sônia concordou intrigadíssima, sempre leal. Nos dias seguintes tensos, ela me mandou mensagens reveladoras. Hoje o Gabriel gritou horrivelmente com a recepcionista nova por nada. O Rogério passou o dia inteiro fora, fechando negócios. O Gabriel tá saindo toda noite para festas, chega no escritório quase meio-dia, ainda visivelmente bêbado. E então, uma mensagem que literalmente mudou tudo e confirmou minha suspeita. Marta, ouvi por acaso o Rogério conversando sério com um advogado particular dele no elevador. Ele falou algo muito específico sobre resolver urgentemente pendências antigas de sócios minoritários e limpar definitivamente o quadro societário. Acho que ele está tentando apagar os nomes antigos dos documentos oficiais. Meu sangue gelou instantaneamente. Rogério estava ativamente tentando me apagar dos registros antes que eu descobrisse a verdade. Ele provavelmente tinha percebido o erro grave durante alguma auditoria recente. Eu precisava agir imediatamente. Liguei para Dr. Henrique urgentemente naquele mesmo instante. Eles estão tentando ativamente me apagar dos documentos oficiais agora. Precisamos marcar a reunião imediatamente. Já estou providenciando tudo. Vou ligar para o escritório do Rogério amanhã cedinho e exigir uma reunião urgentíssima. Você tem coragem real de ir lá pessoalmente? Tenho sim. E eu realmente tinha. Porque não era mais apenas sobre dinheiro necessário. Era fundamentalmente sobre dignidade humana. Era sobre mostrar para Gabriel que ele não podia simplesmente tratar pessoas como lixo descartável sem consequências graves. Era sobre provar para mim mesma que eu não era invisível. Eu era Marta Regina dos Santos Silva e eu tinha voz potente. Dr. Henrique conseguiu marcar a reunião crucial para exatamente 3 dias depois. Seria no escritório luxuoso de Rogério, no 23º andar do edifício empresarial Nova Era. O mesmo lugar exato onde eu tinha sido tão humilhada. O mesmo lugar de onde eu tinha sido brutalmente expulsa. Mas dessa vez, eu voltaria não como faxineira descartável. Voltaria oficialmente como sócia legítima. Eu mal consegui dormir nas 3 noites anteriores. Ensaiei obsessivamente o que diria. Imaginei 1000 reações possíveis. Preparei meticulosamente meu emocional. Júlia me apoiou completamente e incondicionalmente. Mãe, você merece absolutamente isso. Vai lá e mostra com orgulho quem você realmente é.
Na tensa manhã da reunião decisiva, vesti minha melhor roupa, uma calça social preta e uma blusa branca engomada que eu usava para entrevistas importantes de emprego. Não era roupa cara de grife, mas era absolutamente digna. Peguei o ônibus lotado até o centro e quando finalmente cheguei em frente ao prédio imponente, olhei para cima, para os 23 andares de vidro espelhado brilhando ao sol e senti algo completamente diferente. Não era mais medo paralisante. Era determinação pura. Entrei no lobby elegante. O segurança, seu Marcos, me reconheceu imediatamente surpreso. Dona Marta, pensei que a senhora não trabalhasse mais aqui. Não trabalho mais mesmo, mas tenho uma reunião importante marcada. Ele olhou extremamente confuso, mas me deixou passar sem questionar. Subi de elevador, acompanhada de Dr. Henrique impecável de terno, que tinha chegado pontualmente momentos antes. Quando as portas espelhadas se abriram finalmente no 23º andar, senti um frio intenso na barriga. A recepcionista, Paula, me viu entrando e ficou literalmente boquiaberta. Marta, o que você... Vim para uma reunião agendada com o Sr. Rogério. Ela verificou confusa no sistema do computador, ainda processando. Está agendado sim. Aguardem aqui, por favor. Sentamos nos sofás de couro caríssimos. Eu olhei atentamente ao redor. Aquele lugar luxuoso que eu tinha limpado literalmente 1000 vezes, onde eu tinha sido humilhada, invisível, descartada como lixo. Agora eu estava ali sentada como igual, ou melhor ainda, como dona legítima. Depois de 15 minutos intermináveis, uma verdadeira eternidade angustiante, Paula nos chamou profissionalmente. O Sr. Rogério vai recebê-los agora na sala de reuniões. Entramos na sala imensa. Rogério estava lá imponente, sentado autoritariamente à cabeceira de uma mesa gigante de vidro, de terno azul marinho impecável, óculos de grau discretos, expressão séria e fechada. E ao lado dele, para minha secreta surpresa e deleite íntimo, estava Gabriel, de braços cruzados defensivamente, cara de profundo entediado. Ele olhou diretamente para mim e franziu a testa confuso, claramente sem entender absolutamente o que a faxineira desprezível fazia ali, acompanhada de um advogado sério. Rogério nos cumprimentou formalmente frio. Senhor Henrique, senhora... Ele fez uma pausa longa, me olhando fixamente, claramente sem me reconhecer minimamente. Marta Regina dos Santos Silva. Eu disse, voz surpreendentemente firme e clara. Ele piscou várias vezes. Ah, sim, minha secretária mencionou que era urgente, sobre exatamente o que seria. Dr. Henrique calmamente pousou uma pasta grossa de couro na mesa. Senhor Rogério, antes de começarmos formalmente, gostaria de confirmar. O senhor se lembra de ter registrado oficialmente a senhora Marta como sócia minoritária do edifício empresarial Nova Era em 2010? Rogério empalideceu visivelmente. Gabriel se endireitou imediatamente na cadeira, alerta. O que diabos? Gabriel disse, começando a rir nervosamente. Essa é a faxineira. O que vocês estão? Gabriel, silêncio absoluto. Rogério cortou secamente, voz tensa e controlada. Ele me olhou fixamente e intensamente e eu vi o momento exato em que ele finalmente me reconheceu. Marta, você era a assistente administrativa da imobiliária Horizonte? A mesma pessoa. Eu confirmei firme. O silêncio que caiu foi absolutamente constrangedor. Dr. Henrique continuou, impassível e profissional. Senhor Rogério, minha cliente possui legalmente 0,5% deste edifício conforme contrato devidamente registrado em cartório, que trouxemos cópia autenticada. Ele abriu metodicamente a pasta e distribuiu documentos oficiais na mesa. Durante 15 anos completos, ela não recebeu 1 centavo de lucros, não foi consultada sobre nenhuma decisão societária importante e muito recentemente foi demitida, de forma absolutamente humilhante, devo acrescentar, de um prédio do qual ela é legalmente coproprietária. Estamos aqui para resolver isso amigavelmente e rapidamente. Caso contrário, entraremos imediatamente com ação judicial pública e vamos diretamente à imprensa. Rogério leu os documentos meticulosamente e eu vi sua testa começar a suar visivelmente. Gabriel, por outro lado, explodiu violentamente. Isso é completamente ridículo. Ela é uma faxineira miserável. Ela não tem absolutamente nada. Isso deve ser totalmente falsificado. Gabriel, cala a boca imediatamente, Rogério disse, rispidamente autoritário. Eu me lembro perfeitamente disso agora. Eu tinha completamente esquecido. Foram 15 longos anos, Ele olhou para mim, realmente constrangido. Marta, eu genuinamente não sabia que você estava trabalhando aqui como faxineira todos esses anos. Se eu soubesse,
O Senhor não me reconheceu porque pessoas exatamente como eu são completamente invisíveis para pessoas exatamente como o Senhor, eu disse, e senti cada palavra sair carregada com 15 anos de mágoa acumulada. Eu limpei meticulosamente esse andar centenas de vezes. O Senhor passou diretamente por mim incontáveis vezes, mas eu era só a faxineira desprezível. Eu não importava minimamente. Gabriel se levantou furioso. Pai, não acredita seriamente nisso. Ela tá tentando dar um golpe descarado. Senta agora, Rogério ordenou, voz dura como aço. Gabriel sentou relutante, mas continuou me olhando com ódio puro. Rogério suspirou pesadamente. Marta, eu realmente peço sinceras desculpas. Foi um erro administrativo gravíssimo e imperdoável. Quando fizemos a grande reestruturação da empresa há alguns anos, alguns sócios minoritários antigos foram erroneamente excluídos do sistema digital, mas o contrato original permaneceu totalmente válido legalmente. Eu deveria ter te procurado pessoalmente. Quanto exatamente você quer? Dr. Henrique respondeu firme. R$ 500.000, somando o valor proporcional dela no prédio, lucros retroativos acumulados e compensação justa por negligência grave e humilhação pública. E um pedido formal público de desculpas. Gabriel deu uma risada incrédula alta. 500 mil? Por mísero 0,5%? Isso é roubo escancarado. É exatamente o que ela tem pleno direito legal. Dr. Henrique rebateu calmamente. Rogério pensou por um longo momento tenso. 300 mil. É o máximo que posso oferecer imediatamente agora. 450 mil. Dr. Henrique contra-ofereceu firmemente. E a senhora Marta quer mais uma coisa específica. Rogério olhou diretamente para mim. O que exatamente? Eu respirei fundo, reunindo coragem, e olhei diretamente para Gabriel. Eu quero que ele se desculpe publicamente, na frente de absolutamente todos que presenciaram minha demissão humilhante. Gabriel explodiu completamente. Nunca, eu jamais vou me desculpar para uma... Gabriel, você vai fazer exatamente o que ela está pedindo. Rogério interrompeu, voz cortante como navalha. Você demitiu brutalmente uma sócia legítima deste prédio. Você humilhou ela publicamente, me humilhou e humilhou gravemente esta empresa inteira. Então vai descer lá embaixo agora, juntar absolutamente todo mundo que estava presente naquele dia e vai pedir desculpas formais. Ou você está definitivamente fora da empresa. Estou falando completamente sério. Gabriel ficou vermelho de raiva contida, mas não disse absolutamente nada. Rogério voltou para mim. Marta, eu aceito os 450 mil. Vou providenciar o pagamento integral em 10 dias úteis. E você tem minha mais sincera desculpa pessoal. Eu falhei gravemente com você. E isso é absolutamente imperdoável. Eu senti lágrimas de alívio querendo sair, mas segurei com força. Obrigada, Sr. Rogério. Dr. Henrique começou a redigir um acordo detalhado ali mesmo. Tudo foi assinado em silêncio pesado. Gabriel não parou de me olhar com ódio o tempo todo. Quando terminamos, levantei com dignidade, apertei formalmente a mão de Rogério e saí daquela sala com a cabeça completamente erguida. Mas eu ainda não tinha terminado completamente. Desci determinada para o hall amplo do prédio, onde Dr. Henrique, eu, Rogério e um Gabriel absolutamente furioso nos encontramos. Rogério tinha mandado chamar Dona Clemência, a síndica, os seguranças que estavam de plantão naquela noite fatídica e outros funcionários variados que tinham presenciado direta ou indiretamente minha demissão. Cerca de 15 pessoas se reuniram rapidamente, todas extremamente confusas e curiosas. Rogério explicou brevemente a situação delicada, omitindo estrategicamente os detalhes financeiros específicos, mas deixando absolutamente claro que eu era sócia legítima do prédio e tinha sido gravemente injustiçada. As pessoas ficaram em choque visível. Dona Clemência empalideceu completamente. E então, Rogério olhou duramente para Gabriel. Vai agora. Gabriel cerrou os dentes com força. Ele olhou para mim com ódio, depois para o pai com ressentimento, depois para todos ao redor constrangidos. E finalmente, com voz baixa e obviamente raivosa, disse: Peço desculpas por ter te demitido, Marta. Foi um erro meu. Mais alto e claro, Rogério ordenou autoritariamente. Gabriel praticamente cuspiu as palavras com raiva. Peço desculpas formais por ter te demitido injustamente e por qualquer coisa que eu tenha dito ou feito contra você. Não era minimamente sincero, mas também não importava mais. O que realmente importava era que ele tinha sido obrigado a se rebaixar publicamente na frente de testemunhas, assim como ele tinha me rebaixado cruelmente. Eu apenas assenti com dignidade. Aceito suas desculpas, Gabriel.
e me virei para sair definitivamente. Mas antes, olhei para ele uma última vez e disse, baixinho, só para ele ouvir claramente: gente como eu não serve só para esfregar chão. A gente serve para muito mais do que você jamais imaginaria na sua vida privilegiada. E saí caminhando. Os 10 dias seguintes foram completamente surreais. Dr. Henrique acompanhou meticulosamente todo o processo burocrático e no 10º dia exato, R$ 450 mil caíram na minha conta bancária. Eu olhei fixamente para aquele número imenso na tela do celular e chorei copiosamente. Chorei por absolutamente tudo que tinha passado. Pela humilhação profunda, pela dor acumulada, pela dignidade finalmente recuperada. Júlia chorou emocionada comigo. Pagamos imediatamente todas as dívidas atrasadas. Ela pôde continuar tranquilamente a faculdade sem preocupações financeiras. Eu comprei uma casa pequena, mas aconchegante, mas completamente nossa, no nome da gente. E ainda sobrou o suficiente para investir inteligentemente e ter segurança financeira sólida pelos próximos anos. Mas a melhor parte não foi nem o dinheiro necessário. Foi voltar àquele prédio imponente 2 semanas depois, não como faxineira invisível, mas como visitante respeitada, para buscar uns documentos finais com o Dr. Henrique. Quando entrei no lobby, absolutamente todos os seguranças me cumprimentaram com respeito genuíno. Dona Clemência me viu de longe e desviou imediatamente o olhar, profundamente envergonhada. E quando o elevador parou no 23º andar e as portas espelhadas se abriram, eu vi Gabriel saindo apressado. Ele me viu, congelou completamente e pela primeira vez na vida, baixou humildemente a cabeça. Não disse absolutamente nada, apenas passou por mim em silêncio pesado. E eu sorri genuinamente, porque finalmente, depois de tanto tempo invisível e humilhada, eu tinha me tornado completamente visível da forma mais improvável e satisfatória possível. Essa história intensa me ensinou que absolutamente ninguém tem o direito de nos diminuir, não importa quanto dinheiro eles tenham acumulado. A vida tem uma forma estranha e misteriosa de trazer justiça quando a gente menos espera. Se você chegou até aqui nessa jornada, deixe seu like para que mais pessoas vejam que a dignidade não tem preço e que reviravolta real existe. Se inscreva no canal, porque todo dia eu trago histórias verdadeiras de pessoas que não abaixaram a cabeça. E me conta nos comentários, você já precisou se impor contra alguém poderoso? Como foi? Sua história pode inspirar milhares de pessoas que nos assistem diariamente. Obrigada por me ouvir até o final. E lembre-se sempre, você nunca é invisível. Você sempre importa.